Os rituais de passagem eram celebrações muito importantes que marcavam aí transições na vida dos indivíduos dentro da tribo. Nascimento, puberdade, casamento e a morte. Um exemplo muito interessante é o Quaiup, um dos rituais mais importantes do Alto Xingu lá na Amazônia. O Guarup é uma cerimônia fúnebre realizada para homenagear os mortos ilustres da tribo, que envolve danças, cantos e competições, além de um grande banquete. Esse ritual não apenas marca o luto pela perda de um líder ou ancião, mas também celebra a continuidade da vida e o fortalecimento da comunidade. Outro ritual de passagem comum em várias tribos indígenas é o rito de iniciação dos jovens. Em algumas culturas, como entre os Ticuna da Amazônia, as meninas passam por um ritual ao atingir a puberdade. Durante esse ritual, elas são isoladas da comunidade e ensinadas sobre suas responsabilidades, as responsabilidades que elas vão ter, quanto mulheres já adultas, após passar a puberdade. Esse rito simboliza a transição da infância para a vida adulta e é acompanhada por cantos e danças que envolvem aí toda a aldeia, que toda a aldeia acaba se envolvendo no ritual. Bom, as festas sazonais dos povos indígenas, que eu citei anteriormente, eram realizadas em harmonia com os ciclos naturais. Então começava quando chegava as chuvas, quando tinha a colheita de algum tipo específico de alimento e com o início da estação de caça. Então essas celebrações sazonais eram momentos de agradecimento à natureza pelos recursos que estavam sendo recebidos e também pelos pedidos de bênçãos para as próximas estações. Por exemplo, os Guarani, eles faziam cerimônias para marcar o início da temporada de plantio e colheita. Durante essas cerimônias, eles agradeciam aos deuses pelo alimento e também pediam por uma boa safra, por uma próxima boa safra. Em muitas tribos, a chegada da época das chuvas era motivo para grandes festas. Então, eles celebravam a fertilidade da terra, o crescimento das plantas. Nessas festas tinham muitas danças, rituais, cantos e oferendas aos espíritos da natureza, reconhecendo a interdependência entre os humanos e o meio ambiente. O pajé, que era, como eu falei no início da nossa aula, o líder espiritual, ele guiava esses rituais, conduzia, garantindo que a comunidade respeitasse os espíritos de fato, os espíritos da terra e da água. A dança, a música eram elementos centrais nas festas de rituais indígenas. E a gente tem influência, inclusive, dessa expressão cultural até os dias de hoje, claro. As danças muitas vezes eram realizadas em círculo, representava ali a união e a igualdade entre os membros da comunidade. Então, o uso de instrumentos tradicionais, como você já é de se imaginar, tambores, flautas, tudo isso são criações dos povos indígenas que criavam uma conexão de ritmo com a natureza, imitando os sons dos animais, do vento e da água. E o corpo também era uma ferramenta muito importante de expressão, que era pintado com tintas da natureza, também decorado com penas, adornos para os rituais. Então era uma verdadeira, tinha todo um ritual mesmo de preparação para antes da festa, para antes do ritual propriamente. E esses elementos expressivos não eram meros detalhes estéticos, não, tá? Eles faziam parte de todo um sistema que simbolizava, que representava a ligação dos povos com a natureza e com o universo espiritual. Então não era só sair se pintando, não. Tinha uma regra, tinha um motivo, tinha uma representatividade. Cada movimento, cada som, cada cor tinha um significado que conectava a crença aos mitos da tribo. Por exemplo, nas festas de caça, os dançarinos imitavam os movimentos dos animais para evocar o sucesso na caça, para chamar o sucesso na caça e garantir a fartura de alimentos para a tribo. Os rituais e festas também tinham um papel muito importante no fortalecimento dos laços comunitários. Então, quando eles reuniam a tribo para poder celebrar e para poder reverenciar a natureza, esses elementos, claro, reforçavam ainda mais a identidade de coletividade, a identidade coletiva e a organização social. Então, durante os rituais, todos os membros da comunidade, desde crianças até os mais velhos, eles tinham sua participação, cada um com seu papel. Então, esse envolvimento coletivo
acabava promovendo o senso de pertencimento e de solidariedade, que eram muito importantes para a sobrevivência do bem-estar da tribo. Inclusive, como eu falei no início da aula, para a organização social e para a organização política que eles tinham. E além disso, esses rituais reafirmavam a conexão dos povos com o meio ambiente. Para eles, celebrar a natureza não era uma escolha, era uma necessidade espiritual e prática. Então, quando eles faziam esses rituais, os povos indígenas garantiam que sua relação com a terra e os espíritos permanecessem equilibrados, garantindo aí a continuidade dos ciclos naturais que eles dependiam que acontecesse. Fato curioso é que em muitas tribos indígenas, os rituais de passagem para a vida adulta não envolvem apenas a celebração não, tá? Mas também um teste de resistência física e espiritual, ou seja, não era só festa não. Tinha muitos rituais que exigiam teste também. Então, entre os Sateremauê, por exemplo, olha só o que aconteceu. Os jovens, eles tinham que passar por um ritual que colocava as mãos dentro de luvas cheias de formiga de fogo, que era conhecida por sua picada assim, extremamente dolorosa. Tá? Então, esse ritual simbolizava a coragem e a força necessária para a vida adulta que eles tinham que ter e também para se tornar membros plenos da comunidade. Fechamos mais um tópico da nossa aula falando sobre os rituais e festas indígenas, as formas de expressão e a importância da ligação dos povos com a natureza.